Agentes de segurança se dizem indignados com a aprovação da PEC emergencial e prometem uma mobilização nos próximos dias. Para falar sobre isso, nós estamos ao vivo com Marcos Camargo, que é presidente da Associação Nacional dos Peritos Criminais. Marcos, bom dia, obrigada por conversar conosco. Obrigada, seja muito bem-vindo. Obrigado. Marcos, para a gente começar, na quarta-feira vocês fizeram uma coletiva de imprensa, né? Deram ali uma coletiva de imprensa falando um pouco sobre essa insatisfação com o governo e também com a PEC emergencial, né? Principalmente em relação a esse congelamento, né, da carreira, até mesmo de contratações, de salários que poderia acontecer por causa dessa PEC emergencial. No dia seguinte, na votação ali da PEC em segundo turno, né, os parlamentares aprovaram a retirada, então, desses trechos que impediriam essas progressões. Isso não foi o suficiente para vocês? Qual que é a reivindicação de vocês nesse momento? Bom dia, Nicole, bom dia, Vitor, muito obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui com vocês e explicar um pouco dessa questão toda. Na verdade, é até importante se dizer, nós evidentemente não estamos em desacordo de forma alguma com relação ao auxílio emergencial, né? Obviamente que ele é necessário, a gente defende o auxílio emergencial, inclusive até num valor acima do que foi ou do que está sendo veiculado, mas a gente entende justamente que o momento agora é do auxílio emergencial para a gente poder socorrer a população e da vacinação, para que a gente possa sair o quanto antes da pandemia. Então, no nosso julgamento, aproveitar-se desse momento para passar uma PEC que pouco fala de auxílio emergencial, mas que, na verdade, tem o condão de reestruturar e, na verdade, arrochar todo o serviço público, incluindo a segurança pública, é essa nossa crítica e essa nossa posição. Especificamente, essa PEC, ela propõe uma desestruturação do serviço público. A questão das promoções e das progressões é um dos pontos ruins que essa PEC tinha. Isso, de fato, foi afastado agora pelo Congresso, depois de muita manifestação, mas ela ainda mantém pontos muito ruins para o serviço público como um todo, né? A possibilidade de bloqueio de revisões salariais pela inflação, ela também continua bloqueando a reestruturação do serviço público em termos de criação de cargos e concurso público para esses cargos, que pode perdurar por até 15 anos. Né? Então, isso é um golpe muito grande contra o serviço público e, notadamente, contra os profissionais de segurança pública, que também não pararam durante a pandemia, que continuaram fazendo suas operações, que continuam expostos, que continuam protegendo a população, enfim. Então, essa é o ponto de indignação, porque se aproveitou de um momento de calamidade pública para promover um arroxo no serviço público como um todo, que pode levar ao prejuízo da prestação do serviço público, que, ao fim e ao cabo, vai afetar mais uma vez a população que é carente desses serviços. E isso acabou também atingindo a própria segurança pública como um todo. Mas caso isso se confirme, essa proposta vá adiante, isso se concretize de fato, Marcos, você acha que existiria alguma outra forma de fazer com que os servidores da segurança recebessem esses valores que seriam congelados, talvez na forma de um bônus, de uma gratificação, ou seja, alguma outra maneira de se fazer com que esse dinheiro chegue aos profissionais da segurança sem ser na forma de um aumento salarial? No caso da categoria de vocês, isso é possível, Marcos? Olha, é até bom tocar nesse assunto, porque evidentemente que ninguém está pedindo aumento salarial, ninguém está pedindo nenhum tipo de vantagem financeira, ainda mais nesse momento de pandemia, de calamidade. Temos a plena consciência disso. O que a gente se insurge é contra a possibilidade de um congelamento por até 15 anos, né? E isso está no texto constitucional. Uma vez aprovado, uma vez promulgada a PEC, isso vai para o texto constitucional. A forma mais, digamos assim, adequada ou viável de mudança disso, evidentemente, é numa nova alteração constitucional a partir de agora. Enfim, então, os trâmites para que você possa ter uma revisão dessas questões que estão sendo vedadas, ou que podem ser vedadas pelos gatilhos da PEC,
hoje dependeriam de uma nova mudança constitucional ou, enfim, de uma interferência ou de uma intervenção, melhor dizendo, com o termo mais adequado, né, do próprio Supremo Tribunal Federal, identificando inconstitucionalidades no texto que foi aprovado, no texto que foi promulgado. E você comentou na primeira resposta, né, na nossa conversa inicialmente, que haveria então esse congelamento, né, de concursos públicos, criação de vagas. Isso na prática significaria que em 15 anos então a gente não iria aumentar o efetivo de segurança pública nos estados, é isso? E quais podem ser as consequências dessas medidas? Exato, Nicole. O que está em risco nesse momento é justamente uma necessidade de uma reestruturação, por exemplo, do serviço público. É notório, aqui falando especificamente da segurança pública, a gente percebe pela população, pelo clamor da população, a constante cobrança por mais policiamento, por mais policiais. O que essa PEC traz é a possibilidade de que o efetivo policial ele fique congelado pelos próximos 15 anos. Você pode repor apenas as vagas que são decorrentes de aposentadoria ou de exonerações, mas você não pode, por exemplo, reestruturar o serviço público, aumentar o efetivo, você tem que mantê-lo ou pode mantê-lo por até 15 anos. E isso também vai contra digamos assim, todas as propostas que eram veiculadas em momentos de campanha, onde vários parlamentares hoje, por exemplo, também foram eleitos com base em campanhas de valorização e de defesa da segurança pública, e que, na verdade, com medidas como essa, você vai de encontro a tudo que foi programado. Então, o que ela vai trazer, o que ela pode trazer ao longo desses 15 anos é um congelamento e uma defasagem, no caso da segurança pública, por exemplo, do efetivo policial, mas você pode colocar isso também na saúde, com profissionais no SUS, que hoje tem mostrado todo o valor de forma mais explícita que o SUS tem, que nós já conhecíamos, mas que agora a população também está vendo o valor do SUS, da educação, dos professores, enfim, todo o serviço público. Agora, e para fechar, Marcos, será que é possível remanejamento de verbas, ou seja, que um determinado governador escolha retirar dinheiro de uma determinada área para transferir para a área da segurança pública, justamente numa tentativa de contornar esse bloqueio que seria imposto pela PEC? Isso seria possível ou não? Olha, em relação aos estados e em relação à União, existem algumas diferenças em termos de gatilhos, né? No caso da União, esses gatilhos são obrigatórios, o cumprimento deles. No caso dos estados, existe uma certa faculdade aos estados aderirem ou não aos gatilhos, só que no caso de não adesão, eles também vão ficar com uma série de restrições orçamentárias que na prática vai os obrigará a se adequar a esses gatilhos. Existem alguns fundos, ou um fundo de segurança pública, que ele pode ser utilizado, mas ele não tem vínculo com utilização para estruturação de carreira, né? Ele pode ser utilizado para questões mais instrumentais da segurança pública, aquisição de alguns equipamentos, algum tipo de investimento em estrutura, mas ele não entra nas questões de recursos humanos, não entra na questão de reestruturação. Então, se houver qualquer mudança de política pública que entenda por objetivo aumentar efetivo policial ou reestruturar uma organização administrativa no âmbito policial, isso não pode ser feito, né? Isso faz parte dessas despesas obrigatórias que, se atingirem esse teto, aí, ou essa relação de 95% das despesas totais, simplesmente é bloqueado, é vedado e você não pode fazer mais absolutamente nada, e isso podendo se estender por esses 15 anos. Perfeito, nós conversamos agora então com o Marcos Camargo, que é presidente da Associação Nacional dos Peritos Criminais Federais. Marcos, obrigada pela conversa, um ótimo final de semana para você. Obrigado, eu que agradeço, estamos à disposição.